Pessoal, primeiramente, uma ótima noite a todos. Meu nome, para quem, né, tá aqui de repente pela primeira vez e não nos foi apresentado ainda, meu nome é Felipe Lucindo. Eu sou coordenador pedagógico da Evolute, sou professor de inglês também. Então, para todo mundo que de repente já me chamou no WhatsApp ou que eu entrei em contato, é comigo que vocês falam quando precisam de alguma ajuda, de algum suporte. Inclusive, para quem talvez não tenha conhecimento, você que faz aula na plataforma EAD e precisa de qualquer tipo de auxílio, tem um WhatsApp que é por onde eu atendo de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, eu vou estar até passando aqui para vocês no chat logo no início, olha, o número é o DDD 12 99621 4139. Então, através desses números, vocês conseguem ter o contato comigo para tirar quaisquer dúvidas que venham a ter durante o procedimento, né, o processo de aula do inglês, seja com dúvida, seja problema da plataforma. Inclusive, trago uma boa notícia para quem está aqui. Imagino eu que na semana que vem nós vamos estar atualizando a plataforma. Então, o pessoal que faz aula pelo celular e até às vezes acaba tendo que, Pelo né, tablet também. o pessoal que teve que baixar o aplicativo Puffin aí, a partir da semana que vem isso não vai ser mais necessário. Então, a partir da semana que vem, imagino eu que quem fizer aula pelo celular, de repente, não vai mais precisar baixar aplicativo, vai conseguir fazer pelo Chrome. A plataforma ela vai estar até com um visual diferente, vai estar com um visual mais bacana. E a gente vai estar justamente atualizando para que a gente possa oferecer sempre uma melhor experiência para vocês. Na verdade, a Giovana perguntou, nós teremos férias da plataforma? Na verdade, férias não, porque é aquilo, você tem acesso à plataforma quando, onde, como você quiser. Então, para o pessoal aí que está pensando, logicamente que, mas eu quero fazer uma pausa no final do ano, tudo bem. Mas se você quiser assistir aula no Natal, no Ano Novo, seja quando, onde, como for, se você estiver na praia, pegar o celular e quiser fazer aula, vocês vão ter acesso, né, direto aí, da forma que vocês quiserem. Então, pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, eu espero que vocês gostem muito. Inclusive, se vocês quiserem, todas as aulas, geralmente na sexta-feira pela manhã, eu já subo elas no YouTube. Então, quem de repente quiser as aulas passadas, não só os links, né, das aulas do YouTube, mas assim como as suas respectivas, os slides, é só estar me chamando, né, no WhatsApp que eu passei anteriormente. A Carla falou, não consigo ver pelo tablet. E aí, Carla, ó, semana que vem você já vai conseguir. Então, todo mundo aí que tinha qualquer tipo de problema de acesso, ó, dia 10 de dezembro, Henrique, no seu aniversário, vamos ter aula sim. Então, pessoal, espero que todo mundo goste aí. E aí, não poderia estar sozinho. Junto de mim eu tenho Claudinha. O pessoal aí já conhece, ela vai estar se apresentando para quem não conhece agora, que é quem dá um tchan especial para nossas aulas. Achei que você não ia deixar me apresentar, não. Eu fiquei, ué, ele vai começar a aula, não, vai deixar eu conversar com meus alunos também. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Eu fui por muito tempo subcoordenadora da unidade de Taubaté da Evolute. Agora eu tô cuidando de um projeto especial aí, que é o Inglês Start, que também é a mesma coisa que vocês fazem, porém para outros alunos também, para levar para o Brasil todinho também, tá bom? E vamos começar a aula então. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as preposições in, on e at. Você Então, eu vou estar não apareceu. Ah, tá. Foi. não, eu vou estar compartilhando a minha tela ainda. Ó. Então, compartilhei minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela por aí? Sim. Sim. Então, isso. Quem estiver conseguindo ver a minha tela por aí, ó. Pessoal confirmando. Claudinha, desmuta aí novamente, por favor. Acabei mutando você sem querer. Não tem problema. Pronto, agora sim. Então, pessoal, vocês estão vendo o slide por aí? Vou até colocar em tela cheia, que eu imagino que fica melhor aí pro pessoal estar conseguindo assistir. Pessoal, só um momento, deixa eu só estar ajustando uma configuração aqui rapidinho. Só um segundo, pessoal. Vocês Enquanto isso, qualquer coisa, a Claudinha vai conversando com vocês por aí. Deixa eu só
E aí, ajeitar gente, a aqui. gente vai fazer a aula que vocês pediram na semana passada. Hoje, até das pessoas que trabalha com a gente, o Igor, deu uma ideia que o Zoom existe a possibilidade de fazer uma enquete. Então, o que a gente pode fazer? Vocês dão aí as opções de aula, né? O que vocês querem fazer. E daí a gente coloca para enquete, vocês respondem e a gente vê a mais votada para fazer para a próxima aula, tá bom? Com que frequência é a aula? A gente faz uma vez por semana, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Vamos ver se teve mais alguma pergunta. Fê, o seu cachorro tá animado aí. Isso. Não, gente, aqui é ao vivo, então sai voz de cachorro. Ixi, Camila é tem de muito tudo. legal sobre o Dia de Ação de Graças, né? O Thanksgiving dos Estados Unidos. É muito legal porque eles têm uma cultura muito forte em relação a isso. Não sei se vocês conhecem. É um jantar, né, que eles fazem, uma comemoração, onde eles agradecem o que eles tiveram durante o ano. Então, agradece, às vezes, por uma promoção de emprego, por saúde, e é uma cultura muito legal que eles têm, e eu queria muito que tivesse no Brasil, porém, até agora nada. Inclusive, pessoal, ó, a Camila aí falou, a gente pode estar fazendo numa próxima aula, de repente, algo sobre a cultura americana, não necessariamente Sim, ensinando um conteúdo do inglês em si, mas falando sobre o Thanksgiving, falando sobre o 4 de julho, que é o dia da independência deles, do mesmo jeito que a gente tem as nossas lendas, Saci Pererê, Curupira, eles também têm as lendas deles, a cultura deles, então a gente poderia estar, né, trazendo coisas interessantes sobre a cultura americana, até para vocês, ó, o pessoal aí pelo visto gostou bastante, para quem quer ó, passar, fazer um intercâmbio para lá também. Halloween, muito legal Halloween. Halloween, a gente pode estar falando Não sobre sei tudo se isso vocês daí. sabem, gente, a Black Friday, ela é depois do Thanksgiving por causa disso, porque o Thanksgiving abre aí a abertura de compras de Natal praticamente, entendeu? Daí que veio a Black Friday, que é uma abertura para as compras já para o Natal, tá bom? Então vamos começar? Mas hoje, Começar pessoal, bem, a gente vai estar falando bem sobre as completo. preposições in, on e at. Então, o que que acontece? As preposições em inglês, né, as prepositions, são termos que funcionam como conectivos das frases. Então, por exemplo, essa imagem ela traz basicamente como que é a questão do in, do on e do at. Então, o que que vai mudar? Basicamente, eles em muitas frases pode até confundir quando que usa um, quando que usa outro, mas é mais a questão de proximidade, a questão de especificidade, não sei nem se existe essa palavra, mas a questão de quanto mais específico você for, né, quanto menos você vai usar um, quanto mais você vai usar outro. E aí vocês vão estar entendendo melhor em outras aulas. Ó, a Liriel falou, vocês acham mais fácil os slides, pessoal? Até falando para quem de repente entrou aí, os slides, quem precisar, é só me pedir depois da aula, no número 12 996 21 41 39. Muitos, né, alunos que estão aqui, eu mesmo envio o convite através desse número. Então, se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo por lá, professor, quero o slide da aula, que eu vou envio para vocês, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o in. Então, o in, ele dependendo do contexto, ele pode significar dentro de, em, de, no e na. Então, por exemplo, a preposição in, geralmente ela é utilizada em dois casos diferentes. O primeiro caso é em relação a tempo, né, podendo ser parte do dia, mês, ano ou estações do ano. Então, por exemplo, ali nós temos o exemplo, olha. He plays soccer in the afternoon. Então, ele joga futebol de tarde, é uma parte do dia. Embaixo, my birthday is in November. Então, meu aniversário é em novembro. Eu estou sendo, né? Eu estou falando em relação ao mês. Ali, my boyfriend was born in 1996. Então, meu namorado nasceu em 1996. Então, o in, ele sempre vai ser utilizado. E aí, pessoal, o que é algo que pode acontecer e deve acontecer com vocês?
Ah, professor, mas de repente eu assisto a aula e depois termino, eu já não lembro, porque é muito parecido um com o outro, é muito confuso. E é por isso que eu peço para vocês justamente me chamarem no WhatsApp após a aula, justamente para que vocês possam estar pegando esses slides e ter como um material para a vida para vocês. É algo que vocês vão poder ter do lado, né, próximo a vocês, para consultarem sempre que necessário. Então, o in, ele vai poder ser usado em basicamente dois casos diferentes. A primeira delas para indicar tempo. Então, he plays soccer in the afternoon. Ele joga futebol de tarde. My birthday is in November. Meu aniversário é em novembro. E my boyfriend was born in 1996. Então, meu namorado nasceu em 1996. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao vocabulário dessa parte? Alguma coisa que gostariam de perguntar? Perfeito. Então, a gente vai para o segundo caso, que é para indicar lugar, seja uma cidade, um país ou um local específico. Então, they live in California. Eles moram na Califórnia. She works in Taubaté. Ela, opa, tá até errada aqui a Opa, tradução. Opa! Aqui, ó. Works é trabalha. trabalha. Se fosse ela mora em Taubaté, seria she She lives. lives. Então, aqui, olha, voltando. She works in Taubaté. Ela trabalha em Taubaté. E por último, they left the dog in their house. Eles deixaram o cachorro na casa deles. Então, como vocês podem ver, se tratando de tempo, parte do dia, mês, ano ou estações do ano, vai estar utilizando o in. O, Camila, their, na verdade, significa deles, tá bom? Como yours é sua, como her é dela, como his ou his é dele. Their significa deles, tá bom? No plural ali. exatamente. Então, como vocês puderam ver, basicamente nessas dois, sempre que você for indicar tempo, sendo parte do dia, mês, ano ou estações do ano, assim como uma cidade, um país ou um local específico, você vai estar utilizando o in. Porém, atenção, como para toda regra, existe uma exceção, o termo night, por mais que seja uma parte do dia, você não vai usar o in, se usa at. Então você pode sim utilizar o in the night, porém ele tem um contexto diferente que seria como se fosse no meio da noite. Então, por exemplo, se eu falo, como está no exemplo ali, I heard my dog barking in the night. Então eu ouvi meu cachorro latindo durante a noite. Como agora aconteceu, são 7 horas da noite, 8 horas da noite, e minha cachorra estava latindo aqui. Então, I heard my dog barking in the night. É algo, né, no meio da noite. Agora, se eu falo she works at night, é algo mais, por exemplo, aquelas pessoas que entram 10 horas da noite e trabalham a madrugada toda. Entendeu? Então, tem essa pequena exceção. Live significa viver, morar? Sim, se eu colocar she lives em Taubaté, é o que a gente fala, né? A mesma palavra, ela tem pronúncias diferentes. Você tem o live, que é o de live stream, que é o que a gente está fazendo agora, e você tem o live, que é eles moram. Ambas têm a mesma escrita, porém sons diferentes e significados diferentes também. Works é trabalhar e job é trabalho. Não, não. Job é literalmente trabalho também, tá bom? Tem o mesmo significado, porém uma forma diferente de falar de work, tá bom? Work mais ou menos é, digamos, o verbo e o job é o seu emprego, vamos dizer então por aí, tá bom? Work no sentido de work, de trabalhar, e o job é o emprego. Vamos deixar então mais claro. Conseguiu entender? Ah, beleza. E aí, ó, Claudinha agora vai estar explicando on.
Então, gente, on. Ele tem 4 casos diferentes. Então, para indicar tempo, que ele é diferente do in, tá bom? O in também significa tempo, porém ele é usado para datas específicas, tá bom? Então, vocês vão ver aí no exemplo, tá bom? O segundo é para indicar lugares e objetos. O in é para usado para locais e objetos que possuem uma superfície. Nesse caso, é em cima ou sobre ela, tá bom? E a terceira é para indicar ruas e avenidas. Ali, então, não são 4 casos, tá, Fê? São 3. Eu esqueci de arrumar ali, perdão. Então, pessoal, como vocês podem ver, essa questão do in, do on e do at geralmente é algo que parece simples, mas gera muita confusão. Gera muita confusão. Kaique, work é como se fosse esforço físico? Não. Tipo, work é trabalho, é trabalhar, é sua profissão. Entendeu? Eu acho que ele pensa naquela expressão, né? Work hard. Não, é porque, é... por exemplo, você tem o work e o workout. Workout, quem faz academia, entendeu? São coisas distintas. Work, apenas work, é o seu serviço, é o seu trabalho. Workout é você malhar, é você treinar, é você fazer workout. Ele mesmo fala, é como se você fizesse uma atividade fora, ao ar livre, entendeu? Ah, tá. Diferença do job para o work. Não. O job é literalmente o seu emprego, né? Onde você está trabalhando, digamos. E o work é o do verbo trabalhar. Essa é a diferença dos dois, tá? O Henrique, teacher, na próxima aula você poderia falar sobre S. Como assim sobre S? Apóstrofo S. Olha, o apóstrofo S, tudo bem, a gente pode até encaixar durante uma aula, mas basicamente é utilizado para a Definir questão uma de coisa que é posse. da pessoa, de Definir uma posse. posse. Vai, vou até dar alguns exemplos aqui que eu acho que é sempre legal, porque ele é um assunto que, por exemplo, dá para fazer uma aula? Dá, mas geralmente o assunto em si, por exemplo, vamos supor, Nossa senhora, gente. nossa, Perdão tá, dos meus pessoal? pais. Então, pessoal, vamos lá. O apóstrofo S. O pessoal aí perguntando. Eu dei alguns exemplos aqui, olha. Felipe's bike, Claudia's boyfriend and my parents' house. Então, eu tô querendo falar que a bicicleta, o apóstrofo S é como se fosse do e da. Então, é a bicicleta do Felipe. É o namorado da Cláudia. My parents' house é a casa dos meus. Por que não tem apóstrofo S depois do parents? Porque como é uma palavra que já termina em S, você apenas coloca o apóstrofo. Então, basicamente, o apóstrofo S ele vai ser utilizado. Não, tá parents. Eu tinha colocado. Pessoal, se eu tinha escrito assim sem querer, é que a gente faz a aula às vezes misturando inglês com português, então a gente vai corrigindo ao vivo. Mas basicamente o apóstrofo S ele vai ser utilizado para indicar posse. Então, sempre que você for falar algo de alguém, você vai utilizar. Então, se eu pegar aqui o nome de alguém, deixa eu ver, a Tem Luísa. muito isso, a gente vê Luísa. bastante em cabeleireiro, né? Que nem Marisa's Hair e assim por diante. Como se fosse o salão de cabeleireiro da Marisa. E assim por diante, pessoal. Então, apóstrofo S, para quem de repente não conhece, não viu, mas quando ver já vai saber que se trata de algo relacionado à posse. Então, nós temos aqui, olha. Para indicar tempo, então, em datas específicas, diferente do in, que é para qualquer tipo de tempo, tá? Então, tem estação, tempo desse tipo. Aqui é para datas específicas, tá bom? Então, ele fala assim, ó. I will travel on November 18th. Eu irei viajar no dia 18 de novembro. Então, I will travel on November. Então, ele tá falando que é dia 18 de novembro. Ele tá definindo uma data, tá bom? Se não tivesse definido uma data, podia ser em November, entendeu? E assim por diante. Mas tá falando on November 18, então tá dizendo que é em novembro, tá bom?
É dia 18 de novembro. Então, Felipe always wash his motorcycle on Saturday mornings. Então, ele fala assim que o Felipe sempre lava a moto dele aos sábados de manhã. Então, ele tá definindo um dia da semana para lavar a moto dele, tá bom? Marina has ballet class on Mondays and Wednesday. Então, a Marina tem aulas de balé nas segundas e nas quartas-feiras, tá? Então, ela tá especificando dias da semana. Diferente do Ian, ele especifica dias da semana. Então, ali, ó, ele deixa um bilhete bem claro que a gente colocou. Todos os dias da semana em inglês usa a preposição on. Então, dias da semana não adianta pôr in, tem que pôr on, tá, gente? Então, deixando claro aí, 2 dias da semana, a preposição vem on. Daí, aquela coisa, você já tirou um da sua cabeça que você já sabe que dia da semana é on. Então, dia da semana aí não vai ser mais um problema, tá bom? Vocês tiverem dúvidas aí no in ou no on, tá? E aí, pessoal, vou até pegar. A gente vai fazendo aqui ao vivo. A Lavínia pediu para explicar o TH nos números. Uma breve explicação. Posição, né? Porque na verdade no inglês você tem o seguinte, ó, vou abrir aqui de novo. Basicamente, todo número com o final 1 vai ser first, second, third. Aqui você tem o fourth e o fifth. Então, pessoal, quando você, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das suas é a Quarta Avenida, é as 45. Então, basicamente, pessoal, o TH, ele significa isso daqui, olha. Isso daqui é algo até a gente pode encaixar numa aula. Aqui eu estou dando uma explicação bem genérica, mas para matar a curiosidade do pessoal aí. Então, sempre que você for falar, por exemplo, aqui, olha, I will travel on November 18. Então, sempre que você utiliza geralmente o número após o mês, ou até para falar, por exemplo, de rua, de avenida, é algo que realmente é mais profundo. Eu teria que fazer uma aula sobre isso, mas apenas para matar a curiosidade. Por exemplo, isso daqui é utilizado em competição. Em competição, você não fala que a pessoa foi. Como você fala primeiro lugar? É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Diferente do número 1 sozinho. Eu faço aniversário no dia 20. Tudo bem, mas eu posso falar também, eu faço aniversário no 20º dia de março. Entendeu? Muito obrigado pela ajuda aí, Camila. Às vezes a gente vai misturando, até foge um pouco. Então aqui é como se o first é primeiro, second é segundo, third é terceiro, o fourth é quarto, o fifth é quinto e assim por diante. Exatamente, Só os Camila. 3 primeiros são diferentes? Só os 3 primeiros. Se você, para quem já é mais velho aí, quando você joga um joguinho de corrida, sempre aparece, né? Um ST lá. Então, sim, são números ordinais. Muito bem. Vamos continuar? Isso, são ordinais. Pessoal, perfeito quando vocês vão interagindo com a gente, vão ajudando. Porque é como eu falei, às vezes a gente está dando aula de inglês, mas aí a gente explica algumas coisas em português que, tipo assim, a gente sabe inglês, mas não sabe explicar no português. Às vezes dá umas leves bugadinhas. Então a gente pode estar vendo isso como um conteúdo para uma próxima aula aí, de repente. Mas aí, continuando. Como fica a pronúncia em inglês? Three, tree and free. Então, tree é three de number, three, tree de árvore e free de livre. A dúvida da Hallesley, como fica a pronúncia? Por exemplo, pessoal, algumas coisas vai literalmente do sotaque, da entonação e também da pronúncia. Por isso que é muito importante. Lembra aquela aula, não sei quem estava aí, que a gente fez o TH das pronúncias? Que o TH você coloca a língua entre os dentes? Então, o número 3, você fala tree, né? A árvore você fala tree. O número 3 você fala three. Então, o número 3 você tem aquele esqueminha da língua entre os dentes.
Então, você fala, mas espera aí, o número 3 é tree, árvore é tree também? Não. Árvore é tree e o número 3 é three. Three. Não sei se vocês conseguem ouvir aí o... Isso, amiga venenosa, finge a linguinha da cobra. E livre é free, é com F. Então, é a mesma diferença de... Por exemplo, pessoal, vou falar duas palavras agora, vamos ver se vocês adivinham se tá certo ou tá errada. Por exemplo, head. O que eu falei? A palavra, falei head. Deixa eu ver o que o pessoal está digitando. O pessoal que falou cabeça está correto. Eu falei head. Então você tem head de cabeça e você tem red de cor. Perceberam a Lembrando que o diferença? R, gente, é um R viradinho, né? Tem uma língua da mãe enroladinha. Então, red, tá bom? Não é head, tá? Porque Então quando head você... não é cabeça. Então, quando vai falar o R do inglês é red. Red caipira. Sim, o R caipira. Isso, caipira. O pessoal que é do interior, que é porta, porteira, entendeu? Esse pessoal aí que não vai Fala ter porco. dificuldade nenhuma. Porco. É o R caipira. Então, por exemplo, quando você for falar, é a mesma coisa ali do tree e do three. Então, do mesmo jeito que você tem o head, você tem o red. Então, é um detalhe pequeno, mas que faz total diferença na hora, né, da pronúncia. Chocolate. Chocolate é chocolate. Em vez de falar chocolate, você fala chocolate. R de Ou, tabatiano. exatamente. Então, Claudinha vai continuar aí falando sobre o segundo caso onde é utilizado o on. Então, gente, perdão, minha mãe veio aqui na porta. Para indicar lugares e objetos, porém diferente do in, ela é usada para locais e objetos que possuem uma superfície. E nesse caso, então, ela significa em cima de ou sobre a, tá bom? Então, diferente de locais que você, digamos, o in é dentro, em cima, o on seria em cima sobre ele, tá bom? Então, the cat jumped on the table. The cat jumped on the table. Gente, muito cuidado com o ED, tá? Não é jumped, tá? Você lê o ED bem curtinho. Então, jumped, tá bom? On the table. Então, o gato pulou em cima da mesa. Eu ia até botar o exemplo do The Books on the Table aqui, que todo mundo conhece, né? Então, quando põe o on, ele está em cima ou sobre de. I'm putting the laptop on my desk. Gente, ó, se vocês verem, eu coloquei a tradução como notebook, tá bom? Em inglês, notebook é caderno, é aquele caderno que a gente usa para escrever. E o laptop é o nosso notebook, tá bom? Então, nem fala notebook, né? Notebook, digamos. Mas o laptop, então, é o notebook deles e o notebook deles é o nosso caderno, tá? Então, vamos ler novamente. I'm putting the laptop on my desk. Eu estou colocando o notebook em cima da mesa. She left her blouse on that chair. Então, she left her blouse on that chair. Ela deixou a blusa dela em cima daquela cadeira. Seria daquela, não naquela. Ou colocaria, não colocaria em cima daquela cadeira. Left é deixar? Sim, é deixar. Então você tem o left de esquerda e você tem o left, no caso, o verbo, né? To left, deixou, deixar. E aí, pessoal, lembra que a Claudinha falou? Ó, você tem o in, que é algo que você está, por exemplo, dentro de algo. Estão vendo a bola ali dentro do quadrado? E o on, quando é sobre uma, né? Em cima de uma superfície. Então, pode parecer confuso, porque de repente você falar the book is in the table. Ah, professor, mas dá para entender, o livro está em cima da mesa. Você falar, por exemplo, the book is in the table, I'm putting the laptop in my desk, a pessoa vai entender se você falar? Vai, porém está incorreto. Principalmente quando você for escrever uma redação ou algo do tipo, é algo muito importante, porque é algo, né, você de gramática, né? Você está definindo e é o tipo de detalhe que muitas vezes pode fazer você se prejudicar numa redação. Samuel, você está falhando a nossa voz, possivelmente pode ser a sua conexão.
Então, Como pronuncia o the? Gente, tem esse som mesmo, the, tá? Não é de, tá? Então, the house, the computer e assim por sabe, diante. Ele significa o, a, os, as, tá? A gente pode trazer uma aula também disso, como o e, o when, né? O I e o when. Então, a gente pode trazer também, tá? Uma partezinha com o the, que é o, a, os, as. Tá bom? sabe Tem essa quando, sabe, tradução. sabe quando o amiguinho na sala de aula fala um negócio nada a ver que todo mundo fala, "Dé". Imagina que você tá falando aquilo, "Dé", que todo mundo fala, quando o amigo faz. Exatamente, ó. Todo mundo já estudou, já falou isso. Então, ó, pessoal, muitas vezes você adaptar a pronúncia das palavras em inglês para algo que a gente tem parecido no português é a melhor forma de entender a pronúncia. Assim como a Exatamente. gente falou lá, como a gente tinha lá da linguinha da cobra para o TH, que a gente tinha lá do freinho do caminhão lá, não sei se o pessoal lembra aí também. What? Finish. Entendeu? Que tinha. Então, pessoal, todas essas coisas são detalhes que a gente vai ajeitando e que facilita muito na nossa compreensão e também, literalmente, a gente vai acostumando. Igor, a gente já teve uma aula disso, né? Que chama Falsas Cognatas. Se eu não me engano, foi a aula 6 ou 7. E a gente consegue mandar para vocês. A gente já fez uma aula dessas palavras que parecem português, porém não são, né? Que a gente chama de falsas cognatas. A gente envia no Inclusive, final da pessoal, quer aula, ver? tá Olha, bom? eu até conversei com o pessoal, deixa eu só. Olha, para o pessoal que precisar, eu vou até digitar aí na aula, vai aparecer na tela de vocês, olha. Esse WhatsApp, pessoal, é o WhatsApp onde vocês podem estar me chamando, então vou deixar aqui ó, uns 30 segundos na tela. No caso, esse é o número por onde eu presto suporte aos alunos. Então, todo mundo que quiser slide das aulas anteriores, todo mundo que quiser os vídeos do YouTube das aulas anteriores, é só estar me chamando nesse número, que daí eu vou e envio para vocês. Pessoal, eu e a Claudinha, nós não estamos no grupo que foi montado, porque é aquilo. Infelizmente, como a gente já tem uma grande demanda, fica complicado a gente participar de um grupo onde a gente não possa estar dando atenção para vocês. E acaba que até mesmo nós tendo contato, nós, né, possuindo o contato de vocês de uma forma individualizada, onde cada um chama conforme tem uma dúvida, a gente consegue prestar um atendimento mais pessoal, acaba sendo melhor até mesmo para vocês por ter um atendimento individualizado, ok? Então, ó, todo mundo aí espero que tenha anotado aí o número, pode estar me chamando no final da aula ou em qualquer momento, né? Tanto para tirar dúvida quanto para enviar o link das aulas anteriores. Então, dando Volto lá para o slide. continuidade, vamos voltar para o slide. Então, gente, a última aí do on é para indicar nomes de ruas ou avenidas. Então, toda vez que você precisar falar nome de rua, nome de avenida, você vai usar o on, tá bom? Então, I live on João Eugênio Street. Estou falando em português, que é o nome da minha rua mesmo, tá, gente? I live on João Eugênio Street. Então, toda vez que você quiser falar o nome de uma rua, você pode pôr o street no final, tá bom? Então, eu moro na rua João Eugênio, tá? There are many famous places on Fifth Avenue. Então, há muitos lugares, existem muitos lugares na Quinta Avenida, aquela rua famosa nos Estados Unidos, que a Gospel Girl, então, todinha mora lá, lembra? Então, Então, pessoal, ali, por exemplo, não é, por exemplo, there are many famous places on 5th Avenue. Não, é Fifth. Então, é na Quinta Avenida, né? Até dos números ordinais que a gente comentou anteriormente. Evolute is on Floriano Peixoto Street. Então, Evolute is on Floriano Peixoto Street. A Evolute fica na rua Floriano Peixoto. Isso em Taubaté, tá, gente? Então, já deram para perceber que o on aí para ruas e avenidas? Tudo certo? Ó, então, até fazendo uma breve revisão, então, o in a gente vai utilizar para indicar tempo,
sendo parte do dia, mês, ano ou estações do ano. Então, é algo que não é tão específico assim. Então, você vai utilizar, por exemplo, né, Sim? olha, in the afternoon, in November. É que eu acabo, às vezes, pessoal, quando eu faço essas pausas é porque eu estou lendo o chat. Então, as prepositions in vai ser utilizado na questão de tempo e lugar. O on, ele vai ser para também tempo, porém datas específicas. Então, o Fernando, na verdade, o in, no caso de dias da semana também, você vai acabar utilizando o on também por ser algo específico, assim como a Claudinha falou ali, olha, Felipe always wash his motorcycle on Saturday mornings. Então ela está especificando, né, algo mais especificando algo mais específico. É algo redundante, mas basicamente é isso. Luísa, Lipe, semana que você vem, falou que a sim. partir da semana que vem, na verdade, pessoal, todo mundo, acho que a maioria que deve assistir as aulas pelo celular, porém, a partir de semana que vem, Não a vai precisar gente mais vai do Puff. estar, não vai precisar mais aquele navegador Puffin, vai estar dando para fazer as aulas pelo Chrome, o visual da plataforma vai mudar, então tudo isso a gente fez pensando justamente no conforto de vocês, na experiência de vocês, então, semana que vem, vocês já vão estar provavelmente numa plataforma nova ali. William, como assim explicar o, o 18 ali no caso? Porque basicamente, William, quando você tem os números assim, são os números ordinais. Então é primeiro, segundo, terceiro. Ali, por exemplo, eu podia colocar I will travel on November e colocar ali só o 18 sem o TH, como se eu fosse viajar no dia 18 de novembro. Porém, eu colocando o TH é como se eu fosse viajar no 18º dia de novembro. É como eu disse, é algo para a gente explicar aqui, realmente precisaria de uma aula, até para a gente conseguir passar o conteúdo de uma maneira mais detalhada para vocês. Mas se for o caso, William, como eu disse, eu até dei uma breve explicação disso alguns minutos antes. Terminando a aula, me chama no WhatsApp, pede o slide e também amanhã pede o vídeo que eu subo para o YouTube, porque daí vocês podem assistir e revisar quantas vezes for necessário, ok? Então, por último, a gente vai ter o at. Então, ela basicamente é utilizada em dois casos para indicar locais específicos. Ah, mas professor, o on já não é utilizado para estar falando sobre, por exemplo, datas específicas? Sim, porém na questão de tempo. O at ele vai ser utilizado para indicar local. Então, por exemplo, I am, no caso, né, o I'm already at work. Então, eu já estou no trabalho. I can meet you at the bus station. Eu posso te encontrar na rodoviária. No caso, she is at the airport. Ah, professor, mas apóstrofo S não significa posse. No caso ali é verbo to be, né? I am, you are, he is, she is. Então o apóstrofo S após o she ali significa is. É apenas uma contração. Então tem que estar de olho nessas questõezinhas assim também. Sim, Ezequiel, forget ele significa esquecer. Forget, você tem o forgot, que é no passado. Fê, deixa Então, eu só pessoal, responder o Rafael rapidinho. Ele me mandou sim, privado. Ele falou assim: que o Chrome está informando que dia 31 de dezembro vai encerrar o Flash. Gente, é por isso mesmo que a gente migrou o curso para, digamos, vai lá, HTML, que é para transformar o curso para sair do Flash, porque e vai realmente parar de funcionar. Então, a partir da semana que vem, o curso de vocês não vai ser mais em Flash, vai poder rodar em qualquer plataforma, né? Então vai poder rodar no Chrome, vai poder rodar no Mozilla. inclusive,
Pode falar. Perdão, Claudinha, é que às vezes tem um delay, desculpa ter te interrompido. Inclusive, o pessoal que tem iPhone e utiliza iOS não conseguia fazer as aulas pelo celular, a partir de semana que vem já vai conseguir também. Entendeu agora, Rafael? Que agora, daí semana que vem pode ficar despreocupado que vocês vão ter acesso sim, tá bom? Gente, o meu áudio às vezes sai com retorno, porque digamos que o meu áudio sai no áudio do Felipe, entendeu? Então vocês escutam duas vezes, tanto do meu áudio quanto no áudio dele. Então, pessoal, continuando. Então, o on, ele indica tempo específico e o at, ele indica locais específicos. Então, I am already at work. I can meet you at the bus station. Então, eu posso te encontrar na rodoviária. E o she's at the airport. Ela está no aeroporto. Então, eu não posso falar she's in the airport, she's on the airport, até porque ela não está em cima do aeroporto, né? E muito menos o in também. Então, pessoal, como vocês podem ver, são três preposições que parecem ser a mesma coisa ou remetem muito, porém tem sim as regrinhas de como, quando e onde utilizar. Então, e aí nós temos também um último caso, que é para indicar horário. Então, the meeting is at 3 p.m. Então, né, a reunião é às 3 horas. I usually wake up at 8 a.m. Então, eu geralmente acordo às 8 da manhã. E I will see you at 8 p.m. Verei você às 20 horas, às 8 horas. Pessoal, algo simples, nós vamos ver. Por que que ali está I will see you at 8 p.m. e na tradução verei você às 20 horas? Alguém sabe? Exatamente, ó, o pessoal já meio que entendeu. Exatamente, pessoal, porque o PM ele significa past midday. Então é depois do meio-dia. Usually. Tem esse som, tá? O usually. Tem isso como se fosse um G mesmo. Então, usually. Deixa eu até voltar aqui. Só ver, opa. E aí, pessoal, tem até uma imagem aqui, olha, que ajuda também a entender um pouquinho. Então, até teve ali alguém que perguntou: e se falar que ela está dentro do aeroporto? Mas por que que você não pode utilizar dentro do aeroporto? Porque o aeroporto, ele é algo específico. Estão vendo aqui em cima, aqui, olha, você tem aqui, ó, o in. O in, ele remete a algo mais genérico. Então, eu falar, por exemplo, I live in London, eu não estou falando de qual lugar de Londres. Eu estou falando que eu moro em Londres, mas eu não estou falando em qual lugar, eu não estou falando em qual rua. É algo muito mais genérico, entendeu? Então, I live in Taubaté. I live in Taubaté. Então, né? Agora vamos supor que eu falo I live on Rua Padre José Lu... Não, I live on Padre José Luiz Pimentel Quental Street. Eu estou sendo, né, more specific, né? Então eu uso on. Agora vamos supor que eu quero ser mais específico ainda. Aí eu posso falar, por exemplo, I live at Padre José Luiz Pimentel Quental Street e coloco o número da minha casa. Então, I live at 196 Padre José Luiz Pimentel Quental Street. Então, primeiramente a gente falou apenas I live in Taubaté, então é a cidade de Taubaté, algo, né, é maior do que tudo, é genérico, é geral, sendo um pouco mais específico. I live on Padre José Luiz Pimentel Quental Street
E sendo mais específico ainda, I live at 196 ou 196 Padre José Luiz Pimentel Quental Street. Vocês conseguiram entender um pouco melhor com essa imagem agora? Ai, pessoal, desculpa. De repente o pessoal aí falando minha voz está travando. Infelizmente, às vezes pode ser algo de conexão, que é algo meio complicado de se entender. Mas eu acho que essa imagem... Por isso, pessoal, que eu falo para... Vou repetir novamente, mas por isso que eu falo para vocês pedirem os slides depois da aula. Por quê? Porque esse é o tipo de imagem que, por exemplo, né? Antes talvez vocês não entenderam tanto, mas agora vocês mesmos falaram, olha, teve um monte de gente aí falando, olha, nossa, bem mais fácil aqui, nossa, muito melhor de se entender, entendeu? Então, pessoal, é justamente isso, foi como a gente falou, são 3 preposições que são muito parecidas, porém, quando você olha numa imagem como essa, você consegue entender de uma forma muito mais simples. Então, sempre que você for falar, por exemplo, olha, ele tem ali, ó, centuries, decades, years, months, weeks. Então, sempre que você for falar de século, de década, de ano, de mês, de semana, por exemplo, tá ali, ó, let's meet in April. Então, tá falando, vamos nos encontrar em abril, mas não tá falando quando. Agora, let's meet on Saturday. Tá falando, vamos nos encontrar no sábado. Tá sendo já um pouco mais específico. Agora, vamos supor, let's meet at 12 o'clock. Então, vamos nos encontrar ao meio-dia. Ou, por exemplo, pode falar, let's meet on Saturday at 12 o'clock. Então, eu tô falando que a gente vai se encontrar no sábado ao meio-dia. Então, quando eu falo que nós vamos nos encontrar no sábado, eu já estou sendo específico, mas quando eu uso at no final, então, let's meet on Saturday at 12 o'clock, eu estou sendo mais específico ainda. Agora, se quiser misturar os 3, agora vamos supor que eu queira misturar os 3. Let's meet in April on the first Saturday at 12 o'clock. Então, eu tô falando que a gente vai se encontrar no primeiro sábado de abril ao meio-dia. Então, dá para usar os 3 ao mesmo tempo. Dá para usar os 3 ao mesmo tempo. Tudo vai depender de quão específico você vai ser e de qual tipo, né, do caso. Então, o on você vai geralmente utilizar para dias, né, e final de semana, ou para rua e avenidas. O at você vai utilizar para horas e endereço e localizações específicas, ok? E aí, pessoal, para finalizar a aula agora, vamos lá testar o pessoal. Nós preparamos alguns exercícios aqui, aonde vocês vão ter que estar respondendo para a gente. E aí, vocês preferem o quê? Vocês preferem a gente perguntar? Não digita ainda no chat, mas vocês preferem digitar no chat ou vocês preferem que a gente desmute e vocês respondam por voz? Pessoal, pelo visto o pessoal aí prefere digitar. Então, pessoal, vamos fazer digitado. E aí nós fazemos digitado e, logicamente, que eu e Claudinha nós vamos, né, falar a pronúncia de todas as frases, assim como suas respectivas traduções. E aí vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês também, ok? Então, vamos lá, pessoal. We are going to Paris. Como que fica a primeira ali? Que dúvida, hein, gente? Tô vendo aí muitos no in, muitos no on. Quem que anotou o significado do in on? We are going to Paris. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, ó. Isso daqui dá uma noçãozinha, mas vamos ver. Ó, para todo mundo que falou on, vocês estão exatamente
incorretos. Para o pessoal que falou... Senti agora no filme do Celso Portiolli, hein? O pessoal já viu aí o programa do Celso Portiolli no domingo lá? O comprar é bom, melhor é levar ainda? Você está exatamente Errada. Então, o pessoal que falou on aí, por que o correto é in? Porque we are going to Paris in the summer. Então, summer seria verão. Eu não estou sendo nem um pouco específico. Então... Você está dizendo só que está no verão. Você não está falando que dia, não está falando uma data, não está então falando horário, não está falando nada. Então, você está referindo só no verão. Então, we are going to Paris in the summer, né? Nós vamos para Paris no verão. Eu não estou falando em qual mês do verão, eu não estou falando em qual dia, eu não estou especificando o endereço que a gente vai, não. Só estou falando que a gente vai para Paris, então é a cidade de Paris no verão. Então, por isso que é in. Agora, no segundo caso, vamos lá, Claudinha, você agora. Eu não, vai tu. Não, você que vai pronunciar. Não, você que vai pronunciar agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Millions of people left Europe. Daí, vamos lá. Say in, on, or at the 19th century. E aí, gente? Millions of people left Europe in, on, at the 19th century. E aí? É in, on, or at? Eu acho que a maioria aí... Será? E aí, eu acho que eu só vi duas pessoas acertarem até agora, hein? E... Pessoal, assim... Opa, também. Ó, pessoal... Opa! Na verdade, não, pessoal. Novamente é in. Por quê, pessoal? Ali tá falando millions of people left Europe in the 19th century. Então, eu tô falando que milhões de pessoas deixaram a Europa no século XIX. Então, eu não estou sendo nem um pouco específico. Olha, lembra a imagem aqui, olha, in para centuries, que é, né, séculos, décadas, anos, meses e semanas. Então, a gente está falando que milhões de pessoas deixaram a Europa no século XIX. Eu não estou falando em qual ano, em qual data, eu não estou sendo nem um pouco específico, eu estou sendo, né, o século XIX ele compreende desde 1801 até 1900. Então, aqui também é in. Claudinha, próximo exemplo. Oi. Então, vamos lá. The opening will be January. Então, vamos lá. In, on, or at. The opening will be January. Quando? Já estamos ficando mais espertos, então. É isso mesmo, produção? Alô, deixa eu consultar. Consulta aí? Consultando? Isso consultar aí. o sofá? Quer consultar o WhatsApp? Onde vocês querem consultar? Então, pessoal, exatamente. Sim, Andressa, que a gente pode criar um novo exercício, tá bom? Me chama no WhatsApp que eu te mando mais exercícios com as preposições, tá bom? Pode deixar. Então, pessoal, aqui, ó. The opening will be in January. Por quê? Porque eu só estou falando que vai ser em janeiro. Aqui, ó. Ó, months. Então, aí, por exemplo, professor, mas se eu quiser mudar essa frase para o on, então eu posso falar, por exemplo, the opening will be on January 1st. Aqui eu estou sendo mais específico. The opening will be on January 1st. Eu estou dizendo que, né, a inauguração vai ser no dia 1º de janeiro. Ah, professor, se quiser usar o at, the opening will be on January 1st at Evolute.
Itália Avenue. At Avenida Itália. Ou at... Entenderam? Então, aqui sim, olha. On January 1st. Então, justifica o uso do on. E depois at, né? O 500 Italia Avenue. Na Avenida Itália. Agora, ficando apenas the opening will be on, né? No caso, vou arrumar aqui. On January é o in, porque eu não estou especificando mais nada. Então vamos lá, gente, vamos para a próxima? Então vamos lá. I think driving night is very dangerous. I think driving night is very dangerous. Vamos lá, alguém sabe? Lembra da regrinha que a gente deixou lá, o don't forget? Vamos ver quem lembra. Vamos ver quem lembra. Estão na dúvida aí entre entre at? Como é que é, gente? Tô vendo um pouco de tudo. Tem on, tem at, só o in que eu Pelo não menos vi. o in, vocês já sabem que não é aí. Então tá na dúvida entre o on e o at. Débora, sim, pode escrever in the night. Porém, tem uma outra regrinha para o in the night. Então, pessoal, no caso aqui é I think driving at night is very dangerous. E Lembra que porque a gente falou por quê? Porque sempre quando vou for até voltar night lá. é at night. Sempre o at é obrigatório para night, tá bom? Existe também o in the night, porém é durante a noite, tá? Quando você quer dizer que a pessoa está fazendo algo durante a noite. É algo mais pro meio da noite. Agora, aqui a gente tá falando I think driving at night is very dangerous. Então, eu acho, né, que dirigir à noite é muito perigoso. Então, é a noite inteira, vai das 6 da tarde, né, das 6 até a madrugada toda. O in the night seria mais algo mais pro meio da noite, Fica lá no attention. entendeu? Então, ó, tá até no attention aqui, ó, que é uma regrinha específica. Então, por exemplo, ó, I heard my dog barking in the night. Eu ouvi meu cachorro latindo durante a noite. Não é algo a noite inteira, não. Que nem aconteceu no meio da aula aqui. Eu ouvi meu cachorro latindo durante a noite. Entendeu? Então, quando aqui você está especificando o período noite, at night. Quando você quiser falar que uma pessoa está fazendo algo durante a noite, daí sim pode ser usado in the night, tá bom? Vamos lá para o próximo. The test will begin tomorrow early, espaço aí, the morning and will last all day long. Então, the test will begin tomorrow early, in the morning and will last all day long. E aí, gente? Já descobriram que não é et, muito bem. Tá Nossa, esse tem um pouco. Esse tem um pouco de todo. Tem in, tem on, tem at, tá? Tem bastante coisa aí. Eu vou até vir aqui para de repente ajudar o pessoal. Ó, o pessoal aí que falou on, dessa vez vocês continuam incorretos. Ah, professor, mas está especificando, mas está falando que é, né? No caso, não pode usar on the morning? Não. Por quê? Porque você não tá falando que dia da manhã, que Eu não horas. estou falando que. Ah, professor, tá falando the test will begin tomorrow. Ah, tá falando que é amanhã. Mas eu não estou falando, por exemplo, que hora. Eu estou falando que vai ser durante a manhã. Então pode ser das 5 da manhã até 11 da manhã. Entendeu? Então seria diferente se eu utilizasse, por exemplo,
o on e eu deixasse algo mais específico. Tá vendo aqui, ó? O in, ele compreende anos, meses, semanas. O on, ele vai ser utilizado quando você especificar o dia, né? Aqui, ó. On Saturday. Ó, então, até voltando aqui no exemplo para vocês. Então, aqui, olha, the test will begin tomorrow early in the morning. Então, até se vocês virem no in aqui, então, olha, para indicar tempo, parte do dia, ó, muito importante, para indicar tempo, parte do dia. Então, morning é uma parte do dia, compreende das 5 da manhã até 11 da manhã. É diferente do on, que você indica tempo, porém utilizado para datas específicas. Conseguiram ver melhor a diferença aqui agora? Então, por isso que eu falei, pessoal, esse slide, essa aula aqui é uma aula que parece simples, que parece um conteúdo rápido, mas que vocês podem ver que acaba gerando muita confusão. E é por isso que eu falo, pessoal, todo mundo me chama lá, pede o slide da aula, porque vocês tendo isso daqui é um material para a vida que vai ajudar muito vocês. Ok? Então, aqui é the test will begin tomorrow early in the morning and will last all day long. Ok? Então, qual que é o próximo? I was born a Saturday. E aí? I was born a Saturday. É, isso foi fácil, né, gente? Ah, que orgulho do pessoal. I was born on a Saturday. Exatamente. Então, como eu tô eu não tô falando qual sábado que foi, qual dia que caiu no sábado, que daí I was born on a Saturday at, e aí você põe um hospital, o que for, mas I was born on a Saturday, então weekend, né? Days, eu tô sendo mais específico, então eu uso o on. Então, eu nasci em um sábado, tá? I was born on a Saturday. Muito bem. Então, vamos lá. A última, hein, pessoal? Deixa eu tirar o chat da frente, senão eu não consigo enxergar. Peraí. I prefer to work the evening and I hate to get up early the morning. Então, I prefer to work the evening and I hate to get up early the morning. Tem duas aí, gente. E aí? E essa que tem duas, vamos ver se alguém acerta. E até agora só vi uma pessoa que acertou, hein? Ó, duas agora, 3. Ó, aí, então, gente? pessoal, aqui, olha, em ambos os casos vai ser o in. Então é I prefer to work in the evening and I hate to get up early in the morning. É o mesmo caso daqui, pessoal. Do the test will begin tomorrow early in the morning. Então já tinha uma dica do in ali em cima. E por que no in the evening? Porque é a mesma coisa. Evening seria a parte da noite, então é uma parte do dia. Então, eu prefiro trabalhar, né, durante a noite e eu odeio levantar cedo durante a manhã, pela manhã. Então, em ambos os casos, nós estamos falando sobre uma parte do dia, não especificando qual dia que é, a data que é, o mês que é, nada, nada, nada. Eu apenas estou falando que eu prefiro trabalhar in the evening, Noite, né? porque ele Nessa odeia parte. acordar de manhã. Exatamente. Então, pessoal, como vocês puderam ver, essa foi a nossa aula de hoje. Como vocês podem ver, é uma aula, né, um pouco mais, não vou nem Parece dizer, simples, mas é parece complicadinho, simples, sim. mas é complicadinho, é complexa. Então é por isso que a gente fala, pessoal, para vocês que estão iniciando agora, pessoal que está aí nas aulas iniciais, é entender o processo. Às vezes o alfabeto parece simples, às vezes os números, as sílabas
coisas que parecem simples, pode ter certeza, no futuro você vai precisar delas. Então é muito importante tá prosseguindo, tá continuando, não parar no meio do caminho por simplesmente, ai, tô desanimado, ai, toda hora a mesma coisa. Não, pessoal. É justamente através da prática que se fica bom. Então, até por exemplo, provavelmente vocês, depois da aula de hoje, pegando o slide e praticando, quando a gente fizer uma próxima aula desse mesmo assunto, provavelmente vocês vão acertar tudo ou quase tudo. Justamente porque pela prática, por botar no dia a dia de vocês, e é justamente isso que faz a diferença. Gente, mais uma Exatamente, vez, Camila, tem que inglês persistir. é treino, gente. É vocês pegarem, lerem as frases, entenderem por que que é in, por que que é on, por que que é at, tá bom? Então, para todas as expressões ali, existe um motivo de ser in, existe um motivo por ser on, tá bom? Então, sim, gente, a repetição é persistência, literalmente. É vocês treinarem bastante, que ajuda muito, tá bom? Pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje? Vocês gostaram? Mesmo, ó, inclusive foi uma aula mais curta do que as que a gente costuma fazer, mas mesmo assim durou 1h10. Então, vocês gostaram de verdade do conteúdo? Vocês gostaram da nossa explicação? Eu acho que é aquilo, pessoal. Se vocês saírem daqui 1% melhor do que vocês entraram, já é um avanço. 1% aqui, 1% aqui, 1% ali. A hora que vai ver, você evoluiu 100%, 200%, 300%, 400%, 500% e assim por diante. E aí, até a Andressa ali comentou, olha, eu gostei, achei bem interativo, porém a pessoa tem que ter noção de inglês para entender. E é justamente isso que é o legal, Andressa, às vezes a pessoa não precisa nem ter noção de inglês para entender. Às vezes pode ser uma pessoa que esteja aqui na primeira aula, que não tem noção nenhuma de inglês, talvez ela não pode ter entendido 100%, mas se ela tiver entendido uma parte do que a gente passou, pedir o slide e praticar, com o tempo, ela vai ficar boa. E isso que é o bacana, porque não interessa se você está na primeira aula da plataforma ou se você está na 100ª aula. São conteúdos que servem para todos, que auxiliam a todos. E vendo o feedback de vocês aqui no chat, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo do feedback de vocês, viu, pessoal? Gente, Sem lembrando, palavras se vocês mesmo. quiserem, eu pego o exercício para vocês treinarem mais, tá bom? Daí vocês mandam pra gente, a gente corrige e vê se tem algum erro, se precisar de alguma coisa. Então, a gente pode chamar tanto no meu WhatsApp quanto no WhatsApp do Felipe. A gente pega mais exercício sim, tá bom? A gente fez um explicadão da aula, porque querendo ou não, precisa de mais treino. O Win, o On e o Wet precisa de mais treino. Porém, se a gente ficar aqui nos treinos, vai 5, 6 aulas de aula, né? Daí é too much, né? Mas se vocês quiserem mais exercícios para treinarem, pede para mim, pede para o Fê que a gente faz e entrega para vocês, tá bom? Inclusive, pessoal, vou abrir novamente aqui o bloco de notas. Olha, eu vou digitar meu WhatsApp, que é o 12 99621 4139. Todo mundo que quiser o slide utilizado na aula, me pede nesse WhatsApp. Se eu demorar para responder, se eu não conseguir enviar hoje à noite, amanhã de manhã eu envio para vocês, porque como vocês devem imaginar, o número de mensagens que eu receber é grande e acaba que às vezes eu não consigo estar enviando para todo mundo hoje, mas eu fico imensamente feliz de que vocês estão gostando do conteúdo das aulas. Sem palavras para vocês, pessoal, até porque eu acho que, putz, sem vocês nada disso estaria acontecendo, e ver que cada vez está aparecendo mais pessoas, mesmo os que não podem aparecer às vezes por algum compromisso, que tem que sair no meio da aula, pede o link depois, pede o slide da aula. Então é muito bacana ver que mesmo quem não pode participar, às vezes, né, tá sempre lá atento para ir pedir. Então, pessoal, sem palavras de verdade. Pessoal, infelizmente hoje a gente não consegue estar liberando o microfone para todo mundo falar. Por quê? Porque como nós gravamos essa aula para depois subir no YouTube para que outras pessoas assistam, acaba dando problema muitas vezes com a questão do áudio, por causa de muitas pessoas falando, às vezes acaba bugando a gravação.
Na semana passada a gente fez esse teste, então eu tô falando isso justamente por causa disso. Eu queria muito ouvir a voz de vocês, conversar um pouquinho com vocês, fazer um bate-bola, jogo rápido ali. Mas, pessoal, muito, muito, muito obrigado mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de falar para estar complementando, estar encerrando essa aula? Gente, então muito obrigada, viu? A gente sempre fica muito feliz. Eu fico muito feliz também dos meus alunos podendo participar, de todo mundo podendo participar, tá bom? E beleza, vamos ver a próxima aula, tá bom? Durante a semana a gente pode estar enviando o tema para vocês discutirem, ver o que vocês acham. Eu tive uma ideia. O que vocês acham de a gente fazer vários diálogos semana que vem, juntando praticamente todos os conteúdos que a gente aprendeu até agora? Então, introdução, fazendo parte de fonética, parte de como que é o nome? Falsos cognatos? O que vocês acham? Daí a gente traz bastante para tentar todo mundo poder participar. Pode ser? O que vocês acham? Pessoal, o Samuel e o Henrique, pessoal, infelizmente nós não devemos ter webcam tão rapidamente, até porque o foco da aula é justamente compartilhar a minha tela com a apresentação de slide para que vocês possam ver o conteúdo. Por isso que nós não utilizamos webcam. E nós também não conseguimos liberar o chat geral, pois como a aula é gravada, acaba dando problema para eu conseguir subir para o YouTube depois, pessoal. Então, por isso, nós não conseguimos estar liberando. Então, gente, boa noite, tá bom, né? Good Pessoal, night. E em dezembro vai ter aula até que dia? A gente ainda não sabe, Bia. Mas quando a gente souber, a gente fala para vocês, tá bom? pessoal, tenham uma ótima noite. Esperamos vocês todos aqui na próxima aula, viu? Tenham todos uma ótima sexta, um bom final de semana. Aproveitem, descansem. E qualquer coisa, vocês sabem que é só estar chamando a gente, viu? Uma Um ótima beijo, noite para todo gente. See mundo. you next week. See you guys. Bye bye.